Você já sabe que a gente está vivendo um processo de revisionismo, um processo de vingança contra os agentes que combateram o petismo no passado. Isso envolve desde aqueles que combateram ideologicamente a esquerda, desde aqueles que combateram que fizeram combate à corrupção, basicamente todos esses agentes ali de 2014, 15, 16 que participaram até então do enterro do petismo, eles estão sendo vítimas de processos de retaliação que estão ocorrendo neste governo. Agora a gente teve o senhor Dias Toffoli anulou todos os atos da Lava Jato. Isso não é muito bem uma novidade. Por quê? Porque isso é um processo que já está ocorrendo há alguns anos. É importante lembrar aqui algumas coisas que ocorreram. O Dias Toffoli foi responsável há cerca de um ano, mais ou menos, de dar uma das decisões mais absurdas que já ocorreram em toda a magistratura brasileira, mundial, que foi basicamente anular todas as multas que a Odebrecht tinha pagado para o Estado brasileiro. A Odebrecht, que tinha confessado corrupção na casa de bilhões, chegou a confessar a corrupção como um agente, como um arquiteto, né? A Odebrecht como centro ali da arquitetura de corrupção brasileira, chegou a confessar isso até fora do Brasil, dizendo que corrompeu não só dentro do Brasil, mas fora. Chegou a participar de roubalheira em mais de 12 países. A Odebrecht, que fez todas essas confissões, que participou, entrou o primeiro clube aqui, que maravilha. Bem-vindo, Eduardo. Precisamos entrar. O Renan falou para eu entrar para entrar em 6 clubes hoje. Eu não sei o que eu vou ter que fazer para entrar em 6 clubes, mas eu vou fazer. Tudo isso por vocês. A Odebrecht, que tem todo esse histórico, que participou, que fez um acordo de leniência para que tivessem suas penas reduzidas de seus líderes, como por exemplo o caso do Marcelo Odebrecht, depois de ter confessado a corrupção, ter dito tudo o que ocorreu, ter basicamente detalhado a justiça brasileira sobre a corrupção generalizada no Brasil, agora, há um ano, teve a sua multa perdoada, ou seja, o dinheiro que foi pago à justiça brasileira, ao Estado brasileiro, fruto da corrupção, foi devolvido. Então é um processo que a gente está vivendo, e esse processo culminou ontem em anular todos os atos contra o Marcelo Odebrecht. Curiosamente, pelo mesmo juiz, pelo mesmo ministro, o senhor Dias Toffoli, que foi aquele que censurou uma reportagem da Cruzoé que mostrava. A reportagem da Cruzoé mostrava um trecho da delação do próprio Marcelo Odebrecht, chamando o Dias Toffoli de o amigo do meu pai. Essa era a capa da revista que foi censurada por ele, que a posteriori culminou ali no inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos. Tudo começou naquele momento. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, com essa digressão. Isso não termina na anulação dos atos contra o Marcelo Odebrecht. Isso termina, e basta ver a decisão do Dias Toffoli, isso vai terminar numa punição muito dura aos agentes da Lava Jato. A Deltan, aos procuradores, ao Sérgio Moro. Isso vai culminar neles. Por quê? Na própria decisão do Dias Toffoli, ele coloca o seguinte, que o Marcelo Odebrecht, o santo Marcelo Odebrecht, que confessou corrupção na casa de bilhões em vários países, ele teria sido vítima de um arranjo feito por procuradores e juízes que teriam feito ali uma arquitetura punitivista para ir para cima dele para punir um governo que até então foi vítima foi vítima desse conluio entre procuradores e um juiz. Isso é, obviamente, né, nem preciso dizer aqui, uma peça de ficção, só que isso está dado na decisão do ministro Dias Toffoli. E olha só que curioso, esses que se dizem tão garantistas, tão defensores da lei, do Estado democrático de direito, anulam uma sentença contra um sujeito como Marcelo Odebrecht, utilizando como fator decisivo para isso uma condenação que não existe.
aos procuradores e ao juiz da Lava Jato. Não existe essa história de conluio, de etc. Isso não foi transitado em julgado, mas é utilizado como base para inocentar. Olha só, qual que é a lógica disso? E na noite de ontem, a gente, claro, comemorou que o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, por 7 votos a 0, absolveu o senador Sérgio Moro do seu processo de cassação, né? E todo mundo comemorou isso. Olha, né, foi absolvido, não tinha motivo para ser cassado, essa que é a verdade. Eu já debati isso várias vezes lá na Jovem Pan, já falei isso daqui em live, destrinchei o processo do Sérgio Moro quando não era moda, tá? Porque o que os especialistas diziam, os eleitoralistas, os advogados, é de que não, o processo dele já era, vai ser cassado. Não tem jeito, aquele processo é muito cabeludo, né? Muito escabroso que tá ali. E no final não era. Quando você parava para olhar, para ler, que poucas pessoas fizeram, mas eu fiz, vocês são testemunhas disso, mostrava ali que não passava de uma peça de ficção e justamente por isso merecia ser absolvido. Só que, como eu disse, sobre o que está na decisão do Marcelo Odebrecht, não para por aí. O Sérgio Moro pode ter sido absolvido do seu processo de cassação, não há como fazer um segundo turno para senador lá no Paraná, por mais que muitos queiram, né, na aliança PT-PL, e mais alguns oportunistas, que eu também quero colocar aqui. A briga do Sérgio Moro, a cassação ao Sérgio Moro, não cassação de mandato, mas a caça ao Sérgio Moro continua. E vai continuar. Isso está dado na decisão de ontem do Dias Toffoli contra o Marcelo Odebrecht, de que eles fizeram um conluio. Ora, se eles fizeram um conluio, organizaram uma quadrilha para prejudicar outros, utilizando abuso de poder, de autoridade, etc., eles não serão punidos por isso? Essa é a lógica que impera hoje no STF. Pode não ter imperado na decisão do TSE, porque seria uma decisão muito sui generis, né? Uma decisão que colocaria e que cassaria o mandato de um sujeito por gastos de pré-campanha, que não são gastos de pré-campanha, né? Inclusive eu até vi uma reportagem né? Uma matéria, um texto escroto, escrito lá pela revista Fórum, né? Que eles estão muito tristes que o Moro não foi cassado. E aí colocam lá, não, o Moro, olha só o que ele fez. Ele contratou o advogado, né? Como se isso não fosse algo legal, que está na própria lei. E é curioso que é muito difícil hoje você concordar com o Alexandre de Moraes. Mas ele fez um comentário no final da sessão do TSE. Tenta achar esse vídeo aí, Bahia, por favor. É do Alexandre de Moraes falando sobre o caso do Moro, que ele acaba ali tirando muitas em 2-3 minutos, né? Tem um poder de concisão muito bom, o Alexandre de Moraes, às vezes até demais, né? Para fazer decisões e mandados de prisão, basta uma folha sem nenhum tipo de justificativa para ninguém para fazer as prisões. Esse? Quanto tempo tem esse? 2 e... Este mesmo. Passa aí na tela pra gente. Esse caso não tem nenhuma semelhança com o caso da senadora Selma. Nenhuma semelhança. Se tentou, principalmente na imprensa, colocar semelhanças. Lá, o recebimento foi de recursos privados para a realização de pré-campanha. Recursos privados não declarados. Veja, nenhuma semelhança. Aqui são recursos de fundos de partidos declarados. Lá houve uma criação de estrutura física e logística com esses recursos não declarados e foi exatamente por isso que houve a cassação. Assim como não há, e chegou também a ser colocado, nenhuma relação com o caso Brusque, de Santa Catarina, que nós julgamos. Lá ficou comprovada a realização de atos de campanha dentro de empresa privada. Lá ficou comprovada ostensiva exibição da marca de uma empresa, a utilização do avião de uma empresa, a utilização de caminhões da empresa, o assédio
o assédio trabalhista nas empresas para votar em determinado candidato. Ou seja, são casos totalmente diversos e que comprovam que quando há prova, como houve prova no caso da juíza Selma, como houve prova no caso de Brusque, o Tribunal Superior Eleitoral exerce a sua missão. Ok. Ele está correto ali até o final da frase dele, né, de que o Tribunal Superior Eleitoral faz os julgamentos de maneira correta. Não fez no caso do Deltan. Isso precisa ser dito aqui. Que tinha sido absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, tinha sido absolvido e foi condenado no TSE para uma investigação que sequer existia. Né? Então o TSE não faz esses julgamentos. Aliás, isso foi algo que eu sempre discuti sobre essa ação do Moro, desculpa até se eu for repetitivo aqui, mas as pessoas condenavam o Moro tendo como base única e exclusivamente o desejo de vingança que tinham sobre ele, não sobre o processo em si. Ou seja, se as pessoas, né, os operadores do direito achavam isso diz muito sobre a politização do Tribunal Superior Eleitoral. E é justamente por isso que tinha essas pessoas apontando para essa possibilidade de cassação, não pelo processo em si. Né? Então, esse final, obviamente, ele está, claro, né, defendendo os seus ali, mas não faz nenhum sentido. E nesse primeiro minuto, onde ele afasta a comparação da cassação do Moro com outros casos, como o da juíza Selma, que era senadora pelo Mato Grosso do Sul, ela tinha sido cassada por Caixa 2, também por recursos, só que a diferença era que eram recursos privados não declarados, portanto Caixa 2. O do Moro não, ele seria cassado por recursos públicos utilizados pelo partido na forma da lei. Seria uma excrescência. E também nada a ver com a cassação que ocorreu na cidade de Brusque. Para quem não sabe, lá teve uma cassação de um prefeito, faz mais ou menos um ano. Teve uma eleição suplementar para eleger um novo prefeito, que inclusive era presidente da Câmara lá na cidade de Brusque. E basicamente o prefeito ali tinha sido cassado por se utilizar da estrutura da van do Luciano Hang, tanto para fazer campanha dentro das lojas, uso do avião. Era basicamente uma campanha que o Luciano Hang pegou para ele e foi tocando a campanha para ganhar e conseguiu. Né? Só que, obviamente, isso não pode. Você vê que aqui a gente toma muitos cuidados nas nossas lives, porque até o MBL, que é uma excrescência da lei, é colocado como se fosse uma pessoa jurídica, sendo que na verdade é um movimento político, né? E por isso tem que tomar determinados cuidados no período eleitoral, da qual a gente sempre se blinda, até porque a gente já tomou muitas multas com relação a isso lá no passado, né? Quando não tínhamos o pleno conhecimento que tínhamos hoje com relação à lei. Então, nesse caso de Brusque, fazia muito sentido, né? O julgamento, a investigação, até a cassação daquele prefeito, e não tem nada a ver com esse. E é curioso isso, que em um minuto ele já conseguiu, né, afastar as comparações e desmascarar esse processo absurdo que foi feito rapidamente. Mas a gente ficou por mais de um ano e meio, desde outubro de 2022, discutindo isso, por causa que as pessoas acreditavam que a politização do Tribunal Superior Eleitoral culminaria na cassação dele, como culminou na cassação do Deltan.